Você já se perguntou se é possível morrer obedecendo a Deus? Ou pior, morrer desobedecendo, mesmo achando que estava obedecendo? Existe um trecho sombrio nas Escrituras. Um daqueles capítulos que a maioria prefere pular. Um homem santo, um profeta enviado, uma missão direta de Deus. E no final, um cadáver estendido no chão, ao lado de um leão. A história não é contada em escolas dominicais, não inspira louvores, não dá tema de campanha, mas deveria causar tremor, porque neste texto Deus mata um profeta, não um perverso, não um idólatra, não um feiticeiro, um profeta, que foi enganado por outro profeta, e mesmo assim Deus não o poupou. O que isso revela sobre o juízo divino, sobre o perigo da obediência seletiva e sobre a aparência espiritual de certas mentiras? A resposta está escondida em 1 Reis 13, e ela vai estremecer sua alma. Tudo começa com um cenário político em ruínas. O reino de Israel havia sido dividido. Jeroboão, rei das 10 tribos do norte, sentia que seu poder era frágil. Temia que o povo voltasse a Judá, onde o templo ainda era respeitado. Então, em uma manobra satânica, ele criou seu próprio sistema religioso. 2 bezerros de ouro, 2 altares pagãos, 2 centros de adoração falsa. E com uma ousadia diabólica, ele mesmo subiu ao altar para queimar incenso. É nesse exato momento que entra o protagonista da história. A Bíblia não diz seu nome, chama-o apenas de um homem de Deus vindo de Judá. Ele chega com autoridade, comissionado diretamente por Deus para entregar uma sentença contra o altar. Com a boca cheia de fogo e olhos que ardiam de zelo, ele profetiza que aquele altar seria rachado e suas cinzas derramadas. E o mais incrível, ele anuncia o nascimento de um rei, Josias, que só surgiria 3 séculos depois, por nome. A profecia é tão precisa que chega a dar calafrios. Jeroboão estica a mão para prender o profeta, mas no mesmo instante, seu braço seca. O altar se rompe, as cinzas caem. Deus confirma a palavra, e o rei implora por misericórdia. O profeta ora, e o braço do rei é restaurado. Um sinal duplo, juízo e graça, fogo e cura. Jeroboão então tenta recompensá-lo. Venha à minha casa, coma comigo. Eu te darei presentes. Mas aqui vem o detalhe que muda toda a história. Deus havia dado ao profeta uma ordem clara. Não coma pão, não beba água, não volte pelo mesmo caminho. Simples, direto, sem margem para negociação. E o profeta obedece. Ele rejeita o convite real, vira as costas e segue por outra estrada. Na mesma cidade, havia um outro profeta, um homem mais velho. Ao ouvir o que havia acontecido, ele decide ir atrás do homem de Deus e o encontra descansando à sombra de uma árvore. E diz: venha comigo para casa, coma pão. O homem de Deus responde: não posso, foi ordem do Senhor. E então, a mentira. O velho profeta diz: eu também sou profeta como você, e um anjo me falou, por ordem do Senhor, que você pode vir e comer em minha casa. A Bíblia é clara, ele estava mentindo. Mas o homem de Deus acredita. Ele se levanta, entra na casa, parte o pão, bebe a água, e naquele momento a sentença divina desce como espada. O Espírito do Senhor usa o próprio profeta mentiroso para anunciar o juízo. Porque você desobedeceu à voz do Senhor e voltou, e comeu e bebeu, o seu cadáver não será sepultado com os seus pais. Ao sair, o homem de Deus monta seu jumento, enquanto caminha. Um leão o ataca e o mata. Mas algo estranho acontece. O leão não devora o corpo, não fere o jumento. Apenas fica ao lado do cadáver, como um guarda do juízo. Pessoas passam. Veem a cena, um corpo sem sepultura, um jumento parado e um leão imóvel. Era como se o céu gritasse: aqui jaz um profeta, que foi fiel, quase até o fim. A Bíblia diz que o profeta velho o sepultou, chorou por ele,
e pediu que, quando morresse, seus ossos fossem colocados ao lado dele. Mas nada disso muda o veredito. A mensagem está selada. Obediência parcial é desobediência total, e a fonte da mentira não é desculpa. Mesmo que venha da boca de outro profeta, mesmo que pareça ter base espiritual, mesmo que cite anjos, se Deus disse algo, não importa quem diga o contrário. Se Deus mandou não comer, não interessa se o outro tem túnica, experiência ou ministério. A voz do céu não pode ser substituída pela sedução da aparência santa. Essa é a tragédia do profeta anônimo. Ele começou com coragem, mas terminou com concessão. E o que o matou não foi o leão, foi a dúvida, foi a permissão dada à palavra de outro, acima da palavra de Deus. Hoje, milhares vivem da mesma forma. Recebem direções do Espírito, são visitados em oração, sabem o que é certo, mas no meio do caminho aparece outro profeta, um influenciador, um pastor, um mentor, um homem de Deus, e diz: não precisa ser tão radical. Deus me mostrou outra coisa. Você pode voltar, você pode comer, você pode relaxar. E eles obedecem à mentira, porque ela vem embalada em linguagem piedosa. Mas o final ainda é o mesmo. Um leão os aguarda no caminho, porque Deus não divide sua voz com ninguém. E quando ele diz algo, ele quer obediência, mesmo que custe o conforto, mesmo que desafie autoridades, mesmo que pareça radical, porque no fim, o teste não é se você consegue ouvir Deus, mas se você consegue ouvir só a Ele e ignorar todas as outras vozes, até as que dizem falar em nome dele. O silêncio que pairou sobre o corpo daquele profeta ainda ecoa até hoje, mas quase ninguém ouve. Porque, diferente de um escândalo público ou de uma punição coletiva, Deus não fez alarde, não chamou atenção, não expôs em praça pública. Apenas permitiu que o engano se manifestasse e que o juízo viesse discretamente como um leão em emboscada. A pergunta agora é: por que Deus permitiu isso? E mais, o que essa morte revela sobre o próprio caráter divino? O texto bíblico não apresenta Deus como injusto. Pelo contrário, ele havia sido claro. A ordem foi objetiva. Não havia espaço para interpretação alternativa. Mas Deus não impediu a mentira. Não bloqueou o velho profeta. Não mandou um anjo para impedir a ceia. Porque existe um princípio profundo aqui. Às vezes, Deus testa a obediência, não impedindo o engano, mas permitindo-o. Não para que você caia, mas para ver se você permanece firme. Essa não é uma ideia popular, mas é bíblica. Foi assim com Adão e Eva. A árvore do bem e do mal estava no jardim, não por acidente, mas por propósito. O diabo falou, mas Deus já havia falado antes. A questão nunca foi a ausência de direção divina, mas a disposição humana de preferir outra voz. Esse mesmo padrão reaparece em outro texto sombrio, 1 Reis 22. Um espírito se apresenta diante de Deus e diz: serei um espírito de mentira na boca dos profetas. E Deus responde: você o enganará e prevalecerá. Vai. Sim, Deus autorizou o engano. Não porque amasse a mentira, mas porque o rei já havia rejeitado a verdade muitas vezes. O nome desse rei era Acabe, um homem que só ouvia o que queria. Então Deus lhe deu exatamente isso: profetas pagos, com visões falsas. Isso é juízo. Mas o que ninguém espera é que esse padrão não ficou no Antigo Testamento. Ele se manifesta hoje, na forma mais sutil, mais carismática, mais convincente. Um novo tipo de velho profeta senta-se nas cadeiras das igrejas, grava vídeos para milhões e sussurra: Deus me falou algo diferente do que está escrito. Eles não dizem com essas palavras, claro. Eles usam o nome de Jesus, falam de amor, pregam sobre graça, mas lentamente vão relativizando o que era absoluto.
Deus não se importa com isso. Essa parte era cultural. O importante é o coração. Não é bem assim. E quem ouve, baixa a guarda. Porque não é um ateu falando. É alguém com Bíblia na mão. É um profeta. E assim o engano se instala. Ele não grita. Ele se acomoda. Não se impõe. Se infiltra. Aos poucos, ele reconstrói os altares de Jeroboão e convence os profetas a comerem pão onde Deus mandou passar direto. Hoje, há multidões sendo alimentadas em mesas que Deus nunca ordenou. Pastores servem doutrinas que agradam. Líderes recitam revelações que não confrontam. Influenciadores produzem conteúdos que entretêm, mas não transformam. E por trás de tudo isso, Deus está observando, não quem prega, mas quem ouve e obedece. Por quê? Ao contrário do que muitos pensam, o verdadeiro teste não é a ausência de mentira, é a permanência na verdade, mesmo cercado por ela. Foi isso que o profeta de Judá falhou em fazer. E é isso que Deus observa hoje, em cada crente, em cada culto, em cada rolagem de feed. A palavra dele já foi dada, a voz já ecoou. Se você está esperando uma segunda opinião, talvez ela venha, mas não será do céu, porque Deus não explica o que já ordenou, e ele não se contradiz para agradar. Jesus foi claro sobre isso. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A voz do estranho elas não seguirão. Mas em nossos dias, as ovelhas estão preferindo o estranho, porque ele é gentil, porque ele é moderno, porque ele não exige cruz. E no fim, o que era para ser obediência radical, vira fé reciclada com conveniência moderna. O engano hoje não tem cheiro de enxofre. Tem perfume de espiritualidade. Ele não prega a heresia escancarada. Ele apenas muda um não por um talvez. E é exatamente assim que a obediência morre. No conforto da dúvida, na sombra de uma árvore, entre um gole de água e um pedaço de pão. O mesmo leão que matou o profeta não representa apenas a justiça, mas a memória, porque ele não devorou, ele guardou, ficou ao lado do cadáver, como um marcador eterno. Como se dissesse, esse aqui ouviu a verdade, mas quis outra versão. E Deus não impediu, assim como não impedirá você. Se você quiser acreditar na mentira, ele deixará. Se você quiser ouvir outros profetas, ele permitirá. Se você desejar um evangelho mais leve, mais moderno, mais palatável, Deus não vai interromper. Mas o fim não será leve. A estrada ainda está vigiada, e o leão ainda está no caminho. Não com garras naturais, mas com juízo eterno. Não por vingança, mas por justiça. Porque o Deus que nos salva com graça é o mesmo que nos testa com verdade. E às vezes, ele esconde o teste dentro da mentira. O velho profeta existe para provar se o novo profeta vai obedecer. O falso evangelho existe para revelar quem ama a verdade. A mesa errada existe para revelar quem tem fome de Deus, e não só de pão. No fim, tudo se resume a uma pergunta: a quem você vai ouvir? Ao que o Senhor já disse, ou ao que alguém diz que ele disse? A Escritura ou a suposta nova revelação? O caminho estreito ou a estrada da acomodação? Porque Deus ainda fala, mas ele nunca se contradiz. E se ele disse não coma, é melhor seguir com fome do que se alimentar da mesa errada e morrer de barriga cheia.